João capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor, nós realmente te louvamos, Pai, e fizemos isso através dos hinos que foram entoados. Nós também, Pai, te agradecemos pelo fato de estarmos na tua casa e ter a tua palavra, Pai, aberta. E nós agora, Senhor, queremos que o teu Santo Espírito, ele que é realmente o autor dessa palavra, venha nos ensinar hoje à noite, pois somos dependentes do Senhor, somos realmente necessitados da tua sabedoria. E assim, Pai, que o Senhor possa revelar aos nossos corações as tuas verdades e que ela venha mesmo, Pai, de encontro a cada necessidade nessa noite, a cada pessoa que chegou aqui, Senhor. Então, o Senhor possa mesmo falar aos nossos corações. E sabedores, Pai, que é o Senhor que realmente realiza tudo mesmo em nossas vidas. E a tua igreja está aqui reunida, Pai, cantando e esperando a tua volta, a tua vinda gloriosa. E nós assim, Pai, queremos mesmo que o Senhor venha. Ora vem, Senhor Jesus. E aos amados que ainda não têm realmente essa certeza de salvação, que o Senhor faça uma obra especial. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos, também os nossos amigos. Nós temos, ao longo dos domingos à noite, tratado sobre o Senhor Jesus, quem é realmente Jesus Cristo, a sua primeira vinda, o seu nascimento aqui nesse mundo, ele veio, a sua vida, o seu ministério, e também nós vamos tratar sobre a sua volta. Jesus Cristo, ele falou. Aliás, nenhum homem falou como Jesus Cristo. Ele disse a respeito dele mesmo, né? Afirmações, podemos dizer assim, que nenhum homem ousou dizer ou falar. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou que ele ia ser entregue aos pecadores, às autoridades. Ele falou do seu sofrimento, do seu martírio, da sua morte, mas ele também falou da sua ressurreição. E aconteceu isso. Ele falou que retornaria, que voltaria ao Pai, ao céu, né? E ele também falou que voltaria ainda a essa terra. Fatos, verdades que nenhum homem ousou falar, mas Jesus Cristo sim. E eu acredito nas verdades, porque ele diz: eu sou a verdade, eu sou a palavra, e as promessas do Senhor, elas são fiéis. As palavras do Senhor são verdadeiras e vão ser mesmo cumpridas. Ele diz: passarão os céus, passarão a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aqui ele está dizendo, olha, no versículo 3 de João 14, quando eu for, e ele foi. Jesus já voltou, Jesus já está vivo novamente e voltou aos céus. Essa é uma verdade. Segura um pouquinho aqui e veja o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 16.
Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o versículo 19. O evangelista disse assim, olha, de fato, ou seja, é um fato, não é? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então Jesus disse, quando eu voltar, e voltou, e está no céu. Não é? Veja o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo, Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, o evangelista Lucas está fazendo uma descrição assim detalhada. Ele diz aqui, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou exclusivamente para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, veja, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Então Jesus aqui é um fato, né? Ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou ao céu. Ele está à destra de Deus. O Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja. Quando ele estava mesmo pregando, ele, antes da sua morte, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com Estevão, e se lhes abriu os céus, e ele, Estevão, viu Jesus, né, à destra de Deus em pé. Então, amados, é um fato, Jesus está vivo e está na glória à destra de Deus. Mas voltando aqui em João 14, ele diz, né, verso 3, e quando eu for, e ele foi, e ele está na glória, e vos preparar lugar, veja, voltarei. É uma promessa de Jesus Cristo. Ele vai voltar a esse mundo, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, nesses dias, né, nós queremos, nesses domingos à noite, não vai dar tempo para
tratar do assunto em uma só noite, nós vamos tratar sobre a volta de Jesus Cristo a esse mundo. Vai ser um acontecimento grandioso, glorioso. E a volta de Jesus Cristo é um assunto que é muito pouco até tratado no meio da igreja de Jesus Cristo. Na igreja mundial, se pouco fala em relação a isso. E eu lhe digo, né? Hoje à noite quem está aqui, você é um privilegiado. Porque, independentemente, escute bem, independentemente de você acreditar, de você não aceitar, a sua vida está intimamente ligada à segunda vinda de Jesus Cristo. O seu futuro, a sua vida nesse mundo e até a sua eternidade, a vinda de Jesus Cristo, você não querendo assim ou saber ou levar a coisa a sério, fique sabendo. E nós temos assim hoje esse privilégio de te avisar, né? A vinda de Jesus Cristo é um fato, ela vai acontecer. E é interessante que para muitos, como nós estávamos cantando, é motivo de alegria, né? É motivo mesmo de regozijo, de esperança. Mas, infelizmente, para muitos, é um motivo mesmo de tribulação, vai ser. Motivo mesmo de condenação até e de morte eterna. Então, é imperativo que você saiba, né? E até se interesse por essas coisas. Agora, nós precisamos fazer algumas considerações, porque esse assunto, né, é um assunto assim, nós chamamos em teologia de escatologia. É a doutrina das coisas futuras, daquilo que vai acontecer. Em relação a isso, existe no meio acadêmico, no meio religioso, né, várias, podemos dizer assim, linhas de interpretações, movimentos que têm suas afirmações e igrejas, né, denominações que falam, que têm mesmo a sua linha de pensamento. Mas como nós vamos assim andar em relação às coisas de escatologia, das coisas futuras? Meus amados irmãos, nós não vamos seguir a nenhuma linha de pensamento já pré-estabelecido. Há infinidades, né? Homens grandes, homens estudiosos, muito assim, firmados, coisas grandiosas em relação a isso, afirmações. Mas humildemente, eu tenho pedido a Deus nesses dias a sabedoria e a revelação de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus. Não pré-estabelecido regras já mastigadas e até defendidas por homens. Por quê? A segunda vinda de Jesus Cristo, ela não é para causar divisões. A segunda vinda de Jesus Cristo não é para causar, assim, confusões teológicas. E na história da Igreja de Jesus Cristo, há, sim, divisões, há, sim, confusões em relação a esse assunto. Igrejas divididas, movimentos divididos, pastores que não se entendem, né, a respeito da segunda vinda. Mas a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo tratou do assunto, quando o apóstolo Pedro tratou do assunto, quando Jesus tratou do assunto, a segunda vinda dele tem um motivo único, meus amados irmãos. É consolação para o povo de Deus. E realmente o que vai ser já pré-estabelecido por Deus,
independente mesmo de pensadores, de pensamentos. E eu e você temos o quê? A palavra como a nossa segurança, não é? Como a nossa garantia de regra, de fé e conduta. E é pensando assim que nós vamos tentar mesmo abordar esse assunto. Veja o que o apóstolo Paulo diz a uma igreja que estava, aliás, foi ensinada. Esse homem Paulo, e aliás os discípulos, nós acabamos de ler, eles diziam, Senhor, não é quando é que tu vais voltar? O irmão Jorge leu. Existia essa expectativa, essa vontade, essa alegria deles quererem estar com o Senhor, né? E o apóstolo Paulo, esse homem, escute bem, né? Existe pensadores que descartam até o que Paulo escreveu, né? Tem a ousadia de fazer isso, porque acha que ele está certo. Mas Paulo, diferentemente de muitos, esse homem, a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Ele foi até o terceiro céu, e lá viu e ouviu revelações de Deus, coisas grandes. Então esse homem tem a autoridade de o que está escrito, né? Eu leio aqui, aliás, ele falava isso com a autoridade do Espírito Santo. E há uma igreja, e olha o que esse homem revelou, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 18, aliás, do versículo 13, né? Paulo diz assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Então Paulo está tratando uma igreja carinhosamente, que eles não sejais ignorantes. Ele não está ofendendo, mas a ignorância aqui é em relação ao assunto, né? Porque havia crentes dormindo, né? O crente verdadeiro ele não morre, ele dorme em Cristo, porque a palavra de Deus afirma, e nós temos a convicção, que ausente do corpo é presente com o Senhor. Então Paulo trata desses irmãos, olha, os que dormem, né? Dormiram em Cristo. Então a morte para nós, ela não é motivo de medo. Sinceramente, eu já tive muito medo da morte. Hoje eu não tenho, não. A morte, ela vai ser o passaporte, né? Aquilo que vai me levar à presença do meu Jesus. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Será que nós realmente acreditamos que estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Se eu perguntar aqui quem quer morrer, ninguém quer morrer, né? Mas nós vamos. E a morte é que vai te levar para a eternidade com Deus. Agora, eu teria medo. Há 20 anos atrás eu tinha medo, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer com a minha alma. Mas agora hoje eu sei. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é bem certo, né? E é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, quando se trata das coisas futuras, né? Nós não sejamos ignorantes a respeito do que vai acontecer, como os que não têm esperança. Uma pessoa que não tem esperança é uma tristeza, né? Vive aflito, mas nós, sabe, a segunda vinda para a igreja do Senhor, ela é falada como a bendita esperança. Coisa maravilhosa, né? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, né? Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. Eu mostrei a destra de Deus. Assim também Deus, olha, mediante Jesus,
trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, quem dormiu em Cristo já está com Ele, né? Na glória. E aqui tem uma promessa que Ele vai trazer em sua companhia os que estão com Ele, que já dormem. E diz, olha, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então existe aqui a Bíblia dizendo, o apóstolo Paulo, que há duas classes de pessoas, né? Os que dormem em Cristo, estão com Ele, e os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum vamos preceder os que dormem. Diz aqui, olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus vai descer dos céus. E aqui diz, olha, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, só vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo. Não é? É bem claro isso aqui. Não tem problema de doutrina nenhuma. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Ou seja, os espíritos que estão com o Senhor, Ele vai trazer, né? Vai se juntar com o corpo que está aqui ainda e vai ressuscitar com um corpo glorioso. E aí diz, olha, nós, né? Paulo se incluía, ele que estava escrevendo aqui, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. E veja, entre nuvens. Então, meus amados, nós vamos com cuidado, porque a vinda de Jesus Cristo, a sua volta, a Bíblia diz aqui que Ele não vai pisar nessa terra aqui, não. Primeiramente, Ele vai vir e vai parar. Diz aqui, olha, entre nuvens, não é? Para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. É nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja o versículo 18. Consolai-vos. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo é um motivo de quê? De consolação, de alegria, né? De regozijo. E existe no meio da igreja ao longo dos séculos tanta confusão, né? Tanta divisão, porque tem gente grande e boa que não acredita no arrebatamento. Eu vou rasgar o que o apóstolo Paulo escreveu? Eu vou deixar isso aqui de lado? Não posso, irmãos. Aliás, veja o que Pedro disse, né? Pedro, o São Pedro também, que teve revelações de Deus, a respeito desse Paulo aqui, em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, no capítulo 3, nós estamos preparando o ambiente, né? Mas olha o que diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 1. É uma leitura longa, mas se faz necessário, né? Diz Pedro, olha, amados, 2 Pedro 3:1. Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então veja bem, Pedro está escrevendo aos crentes para o quê? Diz aqui, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, a igreja de Deus é considerada aqui, por Pedro, que eles estavam, né, precisando despertar a mente deles de serem esclarecidas. A segunda coisa, ele diz, olha, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos.
Então Pedro queria despertar as vossas mentes esclarecidas. Pedro queria fazer eles recordar, né, a vossa mente que estava esquecida, que Jesus Cristo falou sobre a sua volta. Os apóstolos falaram sobre a sua volta. E diz mais, olha, tendo em conta, antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios e andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então veja, né? Pedro está dizendo, olha, eu quero que vocês despertem a vossa mente esclarecida. Eu quero que vocês recordem das promessas que Deus falou, porque virão, eu quero alertar as vossas mentes que estão encobertas, porque virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, né? Onde está a promessa da vinda do Senhor? Ou seja, tem uns irmãos que eles negam deliberadamente que Jesus Cristo não vai voltar. É uma ilusão, é uma fantasia. Tem outros que ensinam, né, erradamente a respeito das coisas em relação à segunda vinda, a ponto de negar. Mas olha o que diz Pedro aqui, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem. Então é como diz assim, olha, que negócio de vinda de Jesus Cristo, tá doido, homem, né? Desde que eu nasci, eu moro em Manaus, as coisas estão indo, estão evoluindo, tá tudo do mesmo jeito, chove, faz sol, né? Tal. Então, que negócio de vinda é essa aí? Mas aqui ele diz, olha, cuidado, porque são escarnecedores, são homens que negam deliberadamente, diz aqui Pedro, né? Esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Olhe, o que Pedro está dizendo? Esse mundo aqui, uma vez que foi criado por Deus, já foi destruído por um dilúvio, não é? Mas muitos acham que isso é a história da caronchinha. Né? Isso é uma ilusão, nunca aconteceu. É um fato. Esse mundo já foi destruído uma vez por Deus. Está aqui a palavra de Deus. Diz, olha, pereceu o mundo daquele tempo afogado em água. E sabe quantas pessoas foram salvas? Você sabe? 8, né? Fizeram um filme aí que botaram 9. Eu vi o filme, né? 8. Noé, a esposa, e os 3 filhos e a esposa dos 3 filhos. 8 pessoas. Até nisso nós temos que ter cuidado, né? E diz aqui, olha, ora, os céus que agora existem, né? E a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo. Escute, esse mundo ele ainda vai ser destruído por fogo. Está entesourado para o fogo, né? Estando reservados, olha, para o dia do juízo. E veja, meu amado, a destruição dos homens ímpios. Eu comecei essa mensagem dizendo que era imperativo, né? Importante, hoje à noite nós aqui, nessa casa do Senhor. Embora você tenha a sua opinião, embora você tenha ouvido opiniões, mas tenha muito cuidado, porque Jesus disse, o Jorginho leu, não é, Jorge? Virão muitos e enganarão a muitos. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, nos últimos dias virão escarnecedores, mentirosos, que vão tentar te enganar. Sabe, meu amado, tenha muito cuidado, porque o maior interessado em te enganar é o diabo, é o Satanás, porque ele é o Deus desse século.
E a Bíblia diz que ele cega, né? O entende, não quer que você tenha conhecimento dessas coisas aqui, porque é importante para a sua vida, para o teu futuro. Nós estamos de passagem nesse mundo, temos alvos, projetos, muito bom, né? Mas o importante é a sua eternidade. E aqui a Bíblia diz, olha, o dia do juízo de Deus e destruição, veja, dos homens ímpios, né? Aqui a Bíblia é bem clara, Deus vai destruir esse mundo, porque esse mundo foi contaminado com o pecado. E vai destruir também, ele diz aqui, os homens ímpios. Quem são os homens ímpios? Nós. Todos. Todos. A Bíblia diz que todos nós nascemos na iniquidade. Todos nós nascemos na impiedade, né, diante de Deus. Porém, nós temos um Deus tão especial. Olha o que o Pedro diz aqui, verso 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Nunca esqueça disso hoje à noite, que para com o Senhor, um dia é como 1000 anos. Não tem tempo no relógio de Deus, né? Para Deus, um dia é como 1000 anos e como 1000 anos um dia. Então, faz-se um cálculo aí aproximado que mais ou menos 2000 anos, né? 2000 e poucos anos, Jesus voltou. Então, para o céu. Então faz o quê? 2 dias, né? Tá vendo como é que é? 2 dias. Mas olha o que diz aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa. Também no início da mensagem eu falei que as palavras de Jesus, elas são o quê? Fiéis, né? São verdadeiras. E aqui ele está dizendo, não retarda a sua promessa. Eu não li lá que ele diz, eu vou voltar, eu voltarei. Então ele vai voltar. É verdade, né? Olha, como alguns julgam, demorada. Não é o que estão dizendo, ixi, olha, faz tanto tempo, vai voltar não. Muito cuidado, né? E ele diz aqui porque, olha, pelo contrário, Deus é longânimo para convosco. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus, né? Irmãos, eu experimentei na minha vida a longanimidade de Deus, né? A paciência de Deus para com o vil pecador, o inimigo de Deus, que blasfemava de Deus, que não obedecia a sua palavra, que não estava nem aí para Deus, vivendo mesmo a meu bel prazer, fazendo aquilo que eu achava, que eu queria, dono de mim, dono da minha verdade, eu mando aqui, não é? E Deus, longânimo comigo, paciente comigo, e é isso que Ele é. Deus é longânimo para convosco, veja, não querendo que nenhum pereça. Olha, aqui a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem pereça, nenhum homem nesse mundo pereça, como vai perecer os homens ímpios, né? Não tem conversa aqui não. Eu posso fugir de algum homem, né, de alguma situação, mas do juízo de Deus, nenhum de nós vai fugir. Sabe o que a Bíblia diz? Que a cada um de nós está ordenado por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso patrão. Está ordenado por Deus cada um de nós morrer uma única vez. E depois disso, é certo que vem o quê? O juízo de Deus. Nenhum de nós vamos escapar do juízo de Deus. E aqui Deus está dizendo, olha, pelo contrário, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele é misericordioso para com todos. Não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. É a maneira de chegar-se a Deus, né? Arrependido, reconhecendo a
a nossa impiedade, a nossa maldade, o nosso pecado e pedindo perdão a Ele. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas vamos continuar. Virá, entretanto, olha, virá, guarde bem essa palavra. Vou voltar, voltará, virá, né? Como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Isso aqui é uma explosão atômica, né, que faz isso aqui. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É um bom conselho, né? Viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, está falando de quem? De um povo, né? Um povo que é especial para Deus, que não merecia e não merece nada, né? Mas acreditou no presente de Deus, na salvação. Nós, porém, segundo a sua promessa. Deus prometeu. Eu li, né, João 14, que ele vou voltar ao Pai e lá vou preparar o quê? Lugar para quem? Para aqueles que ele ama, para aqueles que entregaram a sua vida, confiaram mesmo a ele. E ele vai voltar para quê? Para buscar. Então nós esperamos o quê? A sua promessa, né? A sua palavra. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Veja, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos em ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Deus, como igualmente, é isso que eu queria mostrar, irmãos, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha só o Pedro dizendo, né? Olha, escuta, presta atenção no que o nosso amado Paulo vos escreveu. Segundo quem? A sabedoria do Paulo? Não. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos. Qual é o assunto aqui tratado por Pedro, por Paulo? A vinda de Jesus Cristo. E olha o que ele diz, né? Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Poxa, irmãos, né? Como é que alguém tem a petulância de até tirar de um pensamento o que está escrito por Paulo? Se Pedro, cheio do Espírito Santo, escrever, guiado por Deus, diz isso aqui, olha, o Paulo fala acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais, aqui tem um problema, né? Há certas coisas difíceis de entender. Olha o Pedro, né? Difíceis de entender, é fato, né? Mas veja aqui, que os ignorantes, ele diz quem, né? Os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, irmãos, nós estamos preparando o caminho, né? Estabelecendo aqui que o nosso estudo vai ser segundo o quê? As escrituras. Não segundo o que você lê do teólogo fulano de tal, do teólogo fulano de tal, do pensamento tal, da linha tal, e você vai encontrar aí. Mas é segundo o que está escrito, né? Porque é essa garantia e essa segurança que eu tenho e você tem. Porque no mundo virão muitos, né, que tentarão enganar muitos. E vai haver, né, muitos que negam e muitos que ensinam erradamente. Que vai trazer o quê? Decepção.
Sabe, um desses homens, quem aqui se interessar, chamado William Miller, George Miller, né? Era um americano batista, um fazendeiro. Ele, depois que ele voltou da Primeira Guerra Mundial, ele era um pregador, um homem mesmo sincero, um homem estudioso das Escrituras, e ele começou a falar sobre o advento da segunda vinda de Cristo, né? Que Jesus ia voltar. E estudando as Escrituras, no livro de Daniel, ele ousou, aí que foi o erro dele, né? Então nós temos que ter muito cuidado em relação ao que nós estamos falando, porque tem coisas de homem. Então eu sempre oriento os irmãos, verifica, né, se está escrito. Ele ousou, esse homem, colocar uma data, estabelecer um dia que Jesus Cristo ia voltar, fazendo os cálculos, né, pelas Escrituras. E ele começou a pregar nos Estados Unidos, e mesmo é um assunto, né, interessante, e começou mesmo a muitos o seguirem, a ponto de marcar esse dia, no outono de 1844, se eu não me engano, anotei até aqui, 22 de outubro de 1844. Foram lá mais de 100 mil pessoas. Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio? Não. Por quê? Porque ele disse que nem ele sabia o dia. Veja Mateus capítulo 24. Infelizmente esse homem, né, esqueceu de passar por aqui. Olha o que diz Mateus 24 e o versículo 36. Jesus está falando, nós vamos depois caminhar por aqui, né? Mas os discípulos perguntaram quando seria a tua volta, né? Sua vinda. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia, veja, e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem ele, Jesus, nem o Filho, senão somente o Pai. E o George Miller, né, ele sabia, ele marcou uma data. Triste, né? E foi, a Bíblia, aliás, é no mundo inteiro, é a história, o grande dia do desapontamento. Pessoas desapontadas. Então, tem que ter muito cuidado, né? A segunda vinda pode causar desapontamento a muitos, pode causar decepção a muitos, pode causar divisão a muitos no meio das igrejas, no meio do povo de Deus. Então, meus amados, a segunda vinda estabelecemos que é para a consolação do povo de Deus, né? Então, dito essas coisas, volte lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. O Senhor Jesus, ele falava das coisas futuras, né? E o nosso tempo já está indo, mas para a gente não, vamos só mencionar aqui, mas diz aqui, olha, Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram. E aqui eles fazem 3 perguntas para Jesus a respeito das coisas futuras, né? Eles perguntaram, olha, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. São essas 3 perguntas que os discípulos
perguntaram do Senhor Jesus. E é o que nós vamos, né, tratar ao longo desses domingos à noite. Mas olha, meus amados, e quem vai responder é o próprio Jesus, é a palavra de Deus. E eu termino hoje assim dizendo, olha, em relação à segunda vinda, é algo que você preste bem atenção. A sua vida é o seu futuro, é a tua eternidade que está em jogo. É um fato. Jesus vai voltar. E nós assim mostramos, né, que ele vai vir buscar os dele, aqueles que são de Cristo na sua vinda. Depois vai vir o fim. Vai ter acontecimentos nesse mundo terríveis. O que nós estamos vendo aqui, e nós cantamos, o Ronaldo frisou, são os sinais da sua vinda, né? Jesus falou aqui, olha só, né? Veja no versículo 4. Vede, e ele lhes respondeu, vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, e dizendo, eu sou o Cristo, né? Eu falo o que Cristo diz, eu prego a palavra de Deus. É esse tipo de gente, eu sou o Cristo. E veja, enganarão a muitos. Então hoje à noite eu queria mesmo, para iniciar e fixar sobre a segunda vinda, você tenha muito cuidado com o que você está ouvindo, né, com o que está sendo falado a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Ela é um fato, ela vai acontecer. E a maior garantia que você tem é as promessas, a palavra do Senhor, que são verdadeiras e são fiéis. E ele vai vir, eu não tenho nenhuma dúvida, e vai vir buscar os que são dele. E aí Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, né? Quem são os dele? São aqueles que confiaram a sua vida ao Senhor, receberam o presente da salvação. Como Pedro disse, olha, Deus é longânimo, ele não quer que nenhum homem pereça, mas que cada um chegue ao arrependimento. E quem sabe hoje à noite, né? Eu posso terminar dizendo, os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. E há os sinais aí, há mesmo as evidências, e Jesus vai mostrar tudinho, como estaria esse mundo em que vivemos, como estaria os homens vivendo nesse mundo, como estaria a própria igreja professa e até Israel. São os sinais, já estão aí, rapidamente, né? Um dos sinais é a nação Israel voltar a ser estabelecida. Porque até 1948, e no ano 70, quando esse templo aqui foi destruído, no ano 70, né, acabou a nação Israel, foi tirada do mapa mundial. Não tinha nação Israel. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o parlamento, a ONU, as Nações Unidas, na qual um brasileiro era o presidente, estabeleceu Israel como nação. Em 1948 eles voltaram e estão lá, né? Israel como nação. O mundo inteiro vai contra eles, mas eles estão lá porque Israel é de Deus, é uma promessa de Deus. Então são essas coisas, os sinais, fomes, mortes, terremotos, tudo, né? Os homens, a igreja apóstata. Então, irmãos, são essas coisas que nós temos que olhar. Mas a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, Ele quer que nenhum homem pereça, mas que cada um chegue ao arrependimento. Então a segunda vinda é uma bênção, né? É uma consolação para muitos. Mas verifique que para muitos também vai ser tribulação, destruição e condenação. Será que hoje à noite tem alguém que quer passar da morte para a vida eterna em Cristo Jesus?
e cantar como nós cantamos, vencendo vem Jesus, né? A alegria de se encontrar com Ele, que Deus possa mesmo falar ao seu coração. E vamos orar, né? Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, Pai, e queremos te dizer que é verdade a tua palavra. É verdade, Pai, as tuas promessas. E é verdade também, Pai, que nós somos pecadores, ímpios, e estamos indo para a destruição. Mas é verdade, Pai, que o Senhor veio e venceu a morte, está vivo à destra de Deus e nos dá, Pai, a vida eterna. Nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte, nos dá a salvação eterna, de uma vez que reconhecemos a nossa condição de pecadores, de uma vez que confessamos os nossos pecados, de uma vez que nos arrependemos verdadeiramente e assim, Pai, entregamos em confiança a nossa vida ao Senhor. Tu és fiel e justo para nos perdoar e assim fazermos filhos de Deus, povo de Deus e participantes dessa vinda especial. Que hoje à noite, Pai, nós possamos assim, mais uma vez, render-te graça a Ti. E se há alguém entre nós que ainda não tem a certeza dessa salvação, que é Teu Filho, o Senhor tenha misericórdia como teve da minha vida, Pai. Faz uma obra especial. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.